Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, é a nona lição, nos Salmos, parte 2. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Antes de eu falar sobre esta lição da alusões, imagens e símbolos, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo hoje, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo, para trazer as questões para todas as pessoas, nações e línguas da sua palavra, meu Deus. Este sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Nos Salmos, parte 2, verso para memorizar. Na lição de sábado, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exultem as nações, pois julgais os povos com justiça e guias na terra as nações. Salmos capítulo 67, versos 3 a 4. Quando pensamos nos eventos finais, geralmente destacamos as bestas e os poderes do Apocalipse. E sem dúvida eles têm um papel importante. Caso contrário, Deus não teria colocado essas verdades na Bíblia para que as entendêssemos. Apocalipse 1, verso 3. As profecias, no entanto, também lidam com questões centrais como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas. Os Salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo à euforia. Nesse livro, vemos Israel se preparando para as batalhas contra as forças das trevas. Lemos sobre esses indivíduos indagando porque Deus não lida com o mal de forma mais direta e imediata. Uma questão que todos nós já fizemos. Somos direcionados ao santuário em busca de respostas e também apelos repetidos à condição de Deus como Criador. Essas não são questões com as mais quais nós também nos deparamos? Por essas razões, continuaremos examinando o livro dos Salmos para aprender mais sobre essas verdades cruciais. Lição de domingo: socorro bem presente nas tribulações. Pergunta número 1. Leia o Salmo 46. Que mensagem de esperança encontraremos nesse texto em meio à turbulência da vida atual, ao que acontecerá na Terra nos últimos dias, enquanto o grande conflito se desenrola? O Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus, o conceito de algo melhor. A carta aos Hebreus destaca que Jesus é o melhor do que os sumos sacerdotes terrenos. Seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios de animais, e o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiram na terra. No entanto, esse salmo adota uma abordagem diferente. O autor não mencionou coisas boas e as contrastou com coisas melhores, como faz a carta aos Hebreus. Ele contrastou um mundo em rebelião e as terríveis consequências que isso trouxe, com a promessa das coisas melhores que Deus planejou para nós. Esse salmo está cheio de esperança e promessa de que, mesmo em meio às tribulações, provações e lutas que enfrentamos no fim das contas, devemos seguir a ordem divina. Aquietem-se e saibam que eu sou seu Deus. E descansar na certeza de que um dia tudo isso vai acabar e Deus será exaltado na terra. Salmos capítulo 46, verso 10. Observe também o que diz o Salmo. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmos capítulo 46, verso 2. Não podemos nos esquecer das cenas que ocorrerão na segunda vinda de Cristo.
E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Estão todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6,14. E essa citação aqui, que é a abertura do sexto selo. Quando abrirá o sexto selo? Decreto dominical. Quando for implantado o decreto dominical, o sexto selo será aberto. E essas coisas que eu falei vai acontecer. Essa profecia traz esperança e nos faz viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro capítulo 3, verso 12. Nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Porquanto precisamos permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela manifestada em Jesus na cruz. Mesmo que as coisas estejam ruins no mundo e elas vão piorar, que esperança encontramos no conhecimento da bondade, do poder e do caráter de Deus. Pense especialmente como em que essas qualidades foram reveladas na cruz. Como devemos pensar? Que essa é a pergunta no rodapé. Como devemos pensar? Quero que as coisas vão piorar, mas devemos nos apegar a Deus. Quero acreditar que Deus está olhando por nós. Quero que seremos salvos. Quero protegido por anjos. Na tribulação. Que não se desesperem. Que eles sim acreditem em Deus. A lição de segunda-feira: esperança em meio à tribulação, à turbulência. O livro de Salmos frequentemente usa essa linguagem simbólica, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razões para acreditar que a linguagem seja meramente simbólica. O Salmo 46 nos lembra que a terra física será profundamente afetada pelo retorno de Cristo. No entanto, não apenas os mares e os montes serão afetados. O clímax da história significará o colapso dos reinos do mundo. Os fracassados sistemas de governo que causaram tanto sofrimento. Finalmente, esses poderes de todo mal e sofrimento que eles trouxeram chegarão ao fim. Pergunta número 2. Leia Jeremias, capítulo 4, versos 23 a 26. O que esse texto diz sobre o destino do mundo, pelo menos até que haja novo céu e a nova terra? Apocalipse, capítulo 21, verso 1. A profecia bíblica mostra que acontecerá com o mundo. A visão de Daniel 7 descreve um mar tempestuoso em meio ao qual surgem as nações do mundo. Os ventos de conflito e guerra sopram no mar dos povos, que representa a terra. Isso produz um reino após o outro, e nenhum deles é capaz de resolver os problemas reais que afligem a raça humana. Os líderes humanos em que ousamos confiar quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto qualquer um de nós. Nenhum dos reinos mostrados a Daniel provou ser uma fortaleza para o povo de Deus, embora alguns fossem melhores do que os outros. Mas a nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, verso 20. E bem acima dos caos da terra há um trono inabalável. Ezequiel capítulo 1, verso 26. Jesus ensinou que o mundo chegará a uma desordem cada vez mais profunda, conforme nos aproximarmos do seu retorno. Mateus capítulo 24. Apesar disso, podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta. Porque sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá suas promessas. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos capítulo 46, versos 6 a 7. Em curto prazo as coisas vão piorar, mas em longo prazo, com Jesus tudo será diferente. A pergunta no rodapé. O mundo parece caótico e fora de controle. A profecia de Daniel 7 pode nos ajudar a ver que, no fim da história, tudo dará certo para nós se permanecermos fiéis.
Com certeza, se permanecermos fiéis, tudo dará certo, tudo dará o caminho certo, o caminho reto. Se você não tropeçar nem para a esquerda e nem para a direita, você andando retamente, irá para um bom caminho. A lição de terça-feira, debaixo de seus pés. Pergunta número 3. Leia o Salmo 47, versos 1 a 4. O que ele diz sobre o lugar em que, em a última análise, nos ocupamos no reino de Cristo? E em longo prazo o futuro será brilhante. Enquanto este tempo glorioso não chega, lutamos com as consequências da escolha humana, que cedeu o domínio do planeta a Lúcifer. Quando Satanás compareceu ao concílio celestial que se gabou que a terra lhe pertencia, Deus perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Com isso, Satanás estava declarando propriedade. Na antiguidade, o pé era usado para indicar esta ideia. Deus instruiu a Abraão: levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Gênesis capítulo 13, verso 17. Pergunta número 4. Compare 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17, com Zacarias capítulo 14, verso 4, prestando atenção à referência ao pés de Deus. Que diferenças existem entre essas passagens? O que elas ensinam sobre dois aspectos diferentes, embora relacionados da soberania final de Cristo sobre o mundo? Abordando o fim do milênio, Ellen G. White escreveu: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde depois de sua ressurreição subiu ao céu, e os anjos repetiram a promessa de sua volta. O profeta escreveu: virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Zacarias capítulo 14, verso 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Zacarias capítulo 14, verso 4. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias capítulo 14, verso 9. Ao descer do céu em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com o seu povo e os anjos entram na santa cidade. O grande conflito na página 548. Pergunta no rodapé. Medite na esperança que recebemos em Jesus. Seria muito triste se tudo terminasse para sempre com a morte. Você acha que a vida teria sentido? A vida não teria sentido se Jesus não existisse em nossas vidas. Quem está longe de Jesus vive uma vida, miserável. Vive uma vida, que ele não percebe. Ele acha que a vida dele está boa, mas ele não percebe que está miseravelmente, vivendo. Pobre e nu, igual Jesus falou, para a igreja de Laodiceia que estamos vivendo. Pobre e nu, vocês são miseráveis. Quer dizer, sem saber, quem está longe de Deus vive uma vida miserável. É por isso que nada teria sentido, sem Deus em nossas vidas. E a morte é uma consequência da vida. Desde o pecado de Adão e Eva, veio para a vida. A morte, todos nós passaremos por ela. Lição de quarta-feira, vinho e sangue. A pergunta número 5. O que o Salmo 75 revela sobre algumas das questões que estarão em jogo no juízo? Leia também Mateus capítulo 26, versos 26 a 29 e Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 12. Esses textos nos ajudam a entender essas questões. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe. 2 Coríntios capítulo 32 e 2 Reis capítulo 19. 2 Crônicas capítulo 32 e 2 Reis capítulo 19. Uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios em Apocalipse 20. O povo de Deus estará dentro da cidade santa com o seu rei justo quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus.
Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus, mas para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral, objetivo no poder. No poder. Significado padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo exige para o nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um deus. Será que nossa filosofia funcionou bem para o próprio Nietzsche? Não. Ele perdeu a santidade mental, demasiado em uma rua na Itália, após tentar impedir um homem de bater em um cavalo. Nietzsche passou os seus últimos 11 anos de vida internado em uma instituição para pessoas com doenças mentais, antes de sua morte em 1900. Mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. É fácil de desesperar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos, que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. Os valores morais são atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com sexo masculino e feminino, práticas imorais das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas publicamente. O mundo vai de mal a pior, 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5 e o versículo 13. Pergunta no rodapé: devemos fazer nossa parte para tentar melhorar a vida dos outros. Apesar disso, é porque é importante lembrar que todas as coisas serão consertadas unicamente após a destruição do mundo atual e sua recriação sobrenatural. Quer dizer, todo o mal que existe neste mundo, todo o mal que impera há quase 6.000 anos, será restabelecido. O bem será restabelecido sobre ele, sobre o mal. Esquecerá tudo que aconteceu aqui na Terra, vamos ter lembranças boas nos céus. 1.000 anos lá no céu com Jesus, depois dos 1.000 anos, Nova Jerusalém vai descer para nos viver, viver ao caminho de Deus, o caminho de Jesus, servindo a Ele, de sábado a sábado, indo a Nova Jerusalém, para adorar a Deus. E tem muita gente hoje que duvida sobre o sábado. Em Isaías está falando de sábado a sábado, toda a carne vai adorar a Deus, na Nova Jerusalém. Lição de quinta-feira: para que se conheça a tua salvação. Pergunta número 6. Leia o Salmo 67 como se o hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. Os engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram um novo revestimento preto que torna quase invisíveis objetos pintados com ele. Criado a partir de nanotubos, ele é muitas vezes mais escuro do que qualquer material preto criado antes. Ele é capaz de absorver 99,99,5%, 99,995% da luz visível. Mesmo a luz brilhante não consegue tornar visíveis os objetos cobertos por este revestimento. O Salmo 67 começa com um apelo a Deus: faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Salmos capítulo 67, versos 1 a 2. No plano da salvação, Deus providenciou um meio de readmitir os pecadores em sua presença imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória. E mesmo agora a cruz de Cristo torna possível que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. No entanto, além disso, Deus nos chama a refletir a sua luz para o resto do mundo. Essa foi uma tarefa de Israel. O templo devia de ser uma casa de oração para todas as nações.
A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, verso 7. Davi nos lembra de que Deus deseja se conheça na terra, o seu caminho e em todas as nações, e a sua salvação. Salmo 67, verso 2. Infelizmente, o povo de Deus muitas vezes falhou nessa tarefa. A história de Israel no Antigo Testamento contém capítulos obscuros, assim como a história da Igreja Cristã nos últimos 2000 anos. É como se tivéssemos pintado nosso coração com uma substância muito escura, que observe a luz de Deus sem refleti-la. Às vezes tratamos o movimento do divino nos últimos dias como uma sala de embarque especial, reservada para viajantes espirituais frequentes, e perecemos contentes sabendo que os outros estão sentados na sala de embarque desconfortável, despreparados para a jornada. No entanto, a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Pergunta no rodapé: reconhecemos o compromisso de ensinar aos outros as verdades que tanto amamos? Com certeza. Se não fosse assim, Deus não escolheria 12 apóstolos, 12 seguidores de Cristo ali, para levar o Evangelho. Depois de sua morte e ressurreição, ele trouxe o Espírito Santo para esses apóstolos para levar a palavra, que era para Israel e para os gentios, para todos. O Evangelho hoje tem que ser pregado. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos suplicavam esse dom, e no céu Cristo intercedia por eles ainda mais. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-la sobre o seu povo. Ellen G. White, no Atos dos Apóstolos, na página 37. Os discípulos deviam testemunhar até os confins da terra, anunciando a volta de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8, Mateus capítulo 24, verso 14. Devemos continuar o que eles começaram. Quando Cristo nos disse para levar o Evangelho ao mundo, não nos deixou sozinhos para tentar descobrir como fazer isso. A obra é dirigida a partir do santuário celestial. Nossa obra está ligada a Cristo. Ele nos guia e nos capacita. Esse é o trabalho dele, não nosso. Somos chamados a seguir sua direção. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus pediu para que eles seguissem suas instruções, e ele realizou o impossível. O Espírito Santo já está trabalhando no coração das pessoas. Somos chamados a estar presentes quando o momento da decisão chegar, para que possamos convidá-los a se unir ao povo de Deus com o Cordeiro no Monte Sião. Não precisamos inventar meios e métodos, porque nunca fomos responsáveis pelo trabalho. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 9, nos Salmos, parte 2. Agora eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo... Antes de eu falar sobre antes de eu terminar, vamos fazer uma oração de saída. Obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradece e ora em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.